Então, galera, eu tento evitar, mas infelizmente a arrogância, a estupidez, né, que existe por aí nos canais do cangaço me forçam a vir aqui falar certas coisas que são óbvias, né? Eu tive vendo aí a polêmica, que eu adoro uma polêmica e não me furto também de estar falando sobre polêmica, né? Então, sobre Neném do Ouro, tem um canal do YouTube falando sobre isso, inclusive com uma pessoa que levantou a lebre, que Neném do Ouro foi vilipendiada, né? O corpo dela foi ser viciado e teve a história do cachorro, uma coisa que você não acredita, mas que um pesquisador do cangaço ventilou que isso aconteceu e houve uma celeuma danada em cima disso, porque isso aí não passa de, né, sensacionalismo, né? Aquela coisa que porque uma história não tem credibilidade, a história de Neném do Ouro não tem nenhuma credibilidade, a morte dela não tem nenhuma credibilidade. Se você for olhar mesmo, né, os vídeos que tem no YouTube, a documentação de Neném do Ouro, não existe nenhuma. Aí eu vou explicar o porquê. Neném do Ouro, né, depois de ser vilipendiada essa história correr à internet, aparece o mesmo senhor dizendo que não foi nada disso, que ela foi feita a autópsia dela no açougue, em cima do mármore daquele de cortar carne, e que os policiais estavam rodeando o açougue, protegendo, né, o corpo dela, enquanto os legistas estavam cortando o corpo, fazendo a autópsia dela. Aí o povo ignorante, né, do sertão, aí fala mesmo que aquele povo é tudo ignorante. Quer dizer, a ideia do povo nordestino para esses coronel aí é que eles estão tudo ignorante. Perdura aí essa história da ignorância do povo e do racismo também, que eu vou falar daqui a pouco. O racismo que está implícito nessa história toda do cangaço, né? Você vai ver, eu vou fazer esse vídeo, vou fazer mais um outro sobre o racismo instituído dentro da parte legal da polícia, da justiça e da sociedade da época do cangaço, como esse racismo era exacerbado, e nesse caso a gente vai mostrar também. Então, a história é que ela não foi bem vilipendiada, ela foi feita a autópsia dela dentro de um açougue e tinha os policiais guardando o corpo, os cangaceiros não chegar lá para pegar o corpo, e o povo ignorante achou que ela estava sendo serviciada e passou, olha só galera, para os historiadores essa história, eles acreditaram e colocaram nos seus livros, por isso que tem essa história tétrica da Neném do Ouro. Quer dizer, você vê que as testemunhas têm uma importância tão grande na história do cangaço que eles falam, e os historiadores pegam a mentira de acordo com esse senhor, que não aconteceu nada daquilo, ela não foi vilipendiada, foi apenas uma autópsia dentro do açougue. Mas de qualquer maneira, os historiadores acreditam no matuto ignorante do povoado e escrevem vários livros sobre esse assunto em cima da mentira. Imagine o resto, isso ele não fala, imagine o resto dessas pessoas matutos que mentiram para historiadores, né? Enumera aí. O que nos traz também para outro assunto, que não foi nada do sargento Queluz que matou ninguém, foi um tal de Justiniano Moreira de Moraes, né? Aí você vê no final da parte 2, eu vou deixar os links abaixo para vocês verem, desse depoimento. Eu não tive muito saco de ver ele todo, mas porque tem muita, como é que se diz? A maior parte do vídeo é vilipendiando os que não concordam com a história oficial, dizendo que é ridículo isso, ridículo aquilo, mas não pega nenhum ponto que as pessoas dizem. Esse ponto que ele falou aí é só generaliza, não, esses caras não sabem de nada, esses caras estão querendo deturpar a história, mas não diz por quê, né? Tem que dizer por quê, como e por quê, né? Quais são as suas razões para dizer tamanha
inverdade, né? Inverdade é o que mais tem dentro do cangaço, mas voltando à pessoa que matou a Neném do Ouro, entre aspas, não tem nenhuma documentação dessa autópsia feita no açougue. Cadê? Se for uma autópsia, tem que ter documentação, né? Foi feita a autópsia. Aí eles mostram um documento. Olha só a documentação que é mostrada para quem é espectador de algum canal. Aí mostram um documento de um preto, né? Do negro da época, chamado de Justiniano Moreira de Moraes, que entrou na polícia em 1932 e saiu em 1938. E foi dito aí por esse senhor que esse cara foi o que matou o Neném do Ouro e que foi demitido sumariamente. Quer dizer, se ele saiu excluído no dia 12/9/1938, ele ficou mais 2 anos depois que ele matou o Neném do Ouro. Então ele não foi retirado imediatamente após a morte dela, e nessa documentação aí só diz que ele foi excluído, mas não diz o porquê. Não mostra nenhuma coisa que sai, porque tem uma barrazinha ali nesse documento, quer dizer, as pessoas não examinam os documentos que são apresentados. Eu examino tudo. Né? Não é só colocar um documento lá, você vê um documento e esse cara é um preto, né? Como sempre naquela época, quem fez foi fulano, não, bota na costa desse crioulo aí. Acontecia isso, né? Como acontece até hoje. E essa história do Justiniano, você vai ver no link que eu vou deixar abaixo, tem a foto dele, mas é um documento genérico. Não quer dizer que ele fez ou não fez, ele não foi acusado de nenhum crime nesse documento. Só tem o dia que ele entrou e o dia que ele saiu. Não diz por que saiu. Então não é um documento que comprova absolutamente nada. Será que dá para entender? Quando a gente fala aqui, é o contraditório. Nós vamos esmiuçar essas coisas que são ditas. Vamos olhar a documentação que é pífia, que não existe nenhuma, né? Ele mesmo diz aí nessa entrevista que o povo mente para os pesquisadores, então você vai acreditar em quem? O contraditório que está questionando tudo, esses caras que diz que tudo está dentro da lógica, né? Tudo não sabe nem o que quer dizer a palavra lógica. É triste, mas é verdade.